os filhos e os netos. Não, os filhos e as noras. O senhor já está gravando? Bem informal, conversa bem informal de vocês. Eu vejo assim, na época de 70, nós tínhamos aqui no município de Piabiru aproximadamente 30 mil habitantes. Em 1975 veio a geada negra, que dizimou os cafezais aqui do município. E aí começou a população a se mudar para outras localidades. E junto com isso, os membros da congregação, muitos membros da congregação acabaram também se mudando. Nós tínhamos aqui as famílias dos Stadler, dos Baminger, dos Ruff, dos Freitag. Então nós tínhamos aqui dos Bigovait, tinha muitas famílias que acabaram indo para outras localidades, né? E acabou assim diminuindo os membros da congregação, né? Que é natural que todo mundo busca a sua atividade profissional e que nem sempre consegue desenvolver na localidade que está. Então essa geada negra de 1975 fez com que grande parte da população e dos membros da congregação se mudasse aqui do nosso município de Piabiru. Também na década de 70, nós participávamos muito dos congressos de jovens, né? Lembro que tinha disputas de vôlei, flips, ping-pong, e nós tínhamos a participação aí de Mandaguari, de Maringá, de Mamburê, de Piabiru, enfim. Era assim um grande número de jovens que participavam. Sempre acontecia no período do carnaval, né, os eventos, os congressos, e realmente era uma forma de manter os jovens luteranos unidos e permanecendo, né, na fé cristã aí da Igreja Luterana, né. Me lembro também do primeiro congresso de Mato Grosso do Sul, em Naviraí. Eu era o presidente e fomos daqui para lá com um ônibus aonde pegou o pessoal de Mandaguari, de Maringá, e fomos a Naviraí nesse congresso, né? Não sei precisar exatamente a data, mas foi um fato marcante, que foi um início aí, quem sabe, da igreja ali em Mato Grosso do Sul. Então são fatos desse tipo que a gente procura lembrar, trazer na memória. Me lembro também de congressos em Ubiratã, né? Em Mandaguari também, Maringá. Então, enfim, a gente sempre participava desses congressos e sempre tinha assim uma amizade muito salutar, muito saudável, e sempre procurando a palavra de Cristo, né? A palavra de Cristo. Vocês se conheceram na juventude? Na verdade, não. Nos congressos, não? Não foi nos congressos. Eu comecei a participar, o João Carlos ia para os congressos e eu ia junto. E daqui de Piabiru eu lembro que ia o João Carlos, a Sandra Zaramella, a Eliane participava muito, todo o congresso estava a Eliane, a Sandra e o João Carlos. O trio era figura marcada. Depois, mais para frente, começou a ir a Gláucia, né? Eu lembro que a Gláucia, no último congresso que eu fui, ela já foi também. E eu lembro que o Sérgio foi também, assim, só que ele era menino, o João Carlos que levou, ele era bem meninão. Então ele assim, eu lembro que ele ficou empolgado, que ele gostou. No último congresso, não foi no último, mas foi o de Ubiratã. Estava o pastor Mário Ziner, era o pastor aqui em Piabiru, e o pastor Rudi Ziner era de Mandaguari. E eu lembro que nesse congresso a gente já estava mais assim pensava assim mais em casamento. Não nós, mas todo mundo. Já falavam da gente casar mesmo.
Aí o pastor Mário Zimmer me procurou e começou a pegar no meu pé, que eu tinha que casar na luterana, que tinha que ser na luterana, porque eu não nasci na luterana, né? Aí o pastor Rude passou e viu. Eu lembro que ele estava com os pequenos dele, os meninos dele eram pequenos, e ele até estava com um assim, carregando no ombro, com um deles fazendo arte, o outro pulando, tentando pegar, né? Porque eles eram dois. Daí o pastor Rude viu, daí ele parou e foi lá. Não, pera lá, deixa eu ver se eu entendi. Você está falando para ela que ela tem que casar na luterana? Daí ele falou, me ajuda aqui. Daí o pastor Rude falou, não é assim. Vocês têm que pensar bem, analisar bastante, porque os dois têm que ficar na mesma e tem que ser forte na igreja. Então, analisa. Se você vier para a luterana, a gente te quer na luterana, mas a gente te quer muito forte. Agora, se for para ser fraca, para ficar aqui só enrolando, aí analisa bem e vai ser forte também na outra, mas tem que ser forte na igreja. E aquela fala do pastor Rude me fez pensar muito, sabe? Acho que até ajudou a decidir vir para cá. Eu fiquei muito triste quando ele foi embora de Mandaguari, mas é assim que funciona, né? Fica o período e quando Deus chama para outro lugar, ele foi. Mas foi, assim, muito interessante. Outras pessoas que participavam, que daí não era na época da igreja, dos congressos que o João Carlos presidia, que a gente ia junto, eu lembro que eram membros, assim, pessoas muito comprometidas com a igreja e pessoas, assim, muito dinâmicas, pessoas que se destacam depois e seguem de forma muito aberta no sentido de crescer. Eu lembro muito do Gilcler Regina, ele fazia, inclusive, parte da diretoria, eu só não lembro qual era o cargo dele na diretoria. E o Gilcler também levava, ele falava que eram os primos dele, os priminhos pequenos. E hoje é lógico, todo mundo é adulto e mais do que tempo, né? Quem mais? O Sansão também participava. Então tinha um pessoal assim bem comprometido. Era um período muito bom. Grazi, eu vou só pegar o Matias ali na aula de desenho, pode ir conversando com eles. Outras famílias também que participaram muito da igreja e da juventude, a família dos Etqueton, né? Era uma família assim grande, tinham vários irmãos e irmãs que participavam muito aqui também. A família dos Freitag, a família dos Sanger. Então, enfim, eram famílias que participavam aqui da congregação e também do congresso de jovens, os seus filhos, né? Fazendo com que a gente tivesse uma harmonia muito grande entre todos, né? E o esporte era muito forte nesse período. Gente, eu ficava assim, espantada, porque eu nunca fui muito atlética, né? Mas o pessoal aqui era todo mundo era assim apaixonado pelo esporte e traziam medalhas, porque era muito disputado, era muito bom. Tem muitos troféus ali, né? Tem. Dessa década, né? 60, 70. Competição saudável, né? E todos queriam fazer o seu melhor. Então, treinávamos durante o ano, né, na juventude, para quando chegasse no congresso ter uma boa equipe, principalmente de vôlei. A modalidade assim que era mais visada era o voleibol. Então nós tínhamos sempre aí 4, 5, 6 equipes de voleibol que disputavam para ver quem ficava campeão. E vocês treinavam aqui mesmo, no pátio da igreja? Sim, aqui no pátio da igreja, onde foi construída a igreja nova ali era o campo de vôlei, né? O treinamento era tudo feito ali, né? E aí tinha outras modalidades, tipo o ping-pong, o knips, que também eram disputadas, né? E nos congressos daí tinha o trâmite normal, né? O ritual que era feito, organizado pelos pastores, né? Onde os jovens se reuniam e faziam seus estudos, né? E buscavam orientação para que a gente pudesse permanecer em Cristo. Nós tivemos congressos aqui que foram realizados ali no Colégio Olavo Bilac. Teve um congresso que foi realizado lá
E o pessoal dormiu, o alojamento era lá no colégio, ao lado da igreja lá, da O São igreja José matriz. hoje, né? Na época não era, mas hoje é o São José. Então lá era o alojamento, o pessoal dormia lá. E o congresso foi ali no colégio Olavo Bilac. Né? Então são fatos desse tipo que realmente a gente lembra e que traz saudades. O ping-pong era um esporte que tinha o momento do campeonato, mas qualquer folguinha que tivesse, a mesa estava sempre perto do pessoal, tinha gente lá brincando e jogando. Então era uma coisa assim que fazia parte da vida, da rotina de todo mundo. Se perdeu um pouquinho, né? No decorrer dos tempos, né? Eu não sei se foi o essa... celular, as mudanças de valores também, porque há um combate muito grande hoje a alguns valores, né? Eu não sei se isso faz diferença, eu acredito que sim, mas naquela época não existia nada disso. E os valores, na verdade, eram os valores, era a questão de Deus que tinha que se fortalecer, a família também. Então, essas questões na época eram muito fortes. Hoje a gente tem que quase que resgatar esses valores. Então, é uma coisa que não pode ser esquecida. De alguma forma, a gente vai ter que recuperar nossos jovens. Na década de 70 também, nós tínhamos aqui a Juventude Nossa, e tinha também na Igreja Católica o JACEP, Juventude Amiga Cristã de Piabiru. Então lá também se reuniam vários jovens da Igreja Católica e havia assim um entrelaçamento entre as duas juventudes. Tinham vezes que eles vinham aqui participar e mesma coisa, de repente nós daqui íamos participar lá na juventude deles, né? Chamava JACEP. E eles se reuniam todo sábado também nas instalações atuais do Colégio São José, aonde tinha a orientação lá do padre Guilherme na época, e também se reuniam e tinham atividades esportivas, e sim, era muito salutar. Eram encontros que faziam com que a juventude tinha uma outra visão, né? Não é como nos dias de hoje. Naquela época praticamente não se ouvia falar em drogas, eram coisas que não existiam, né? Então era uma visão diferente de vida, né? Nos dias de hoje, com a modernização, com a globalização, praticamente mudou tudo. Com a internet, com a informatização, tudo ficou diferente, né? São dias mais difíceis para os jovens, eu acredito. Quando eu me casei, porque nós nos casamos no início dos anos 80, já não tinha essa frequência dos jovens, né? E eu encontrava assim, muita gente da Igreja Católica que participou da juventude da Católica e que vinha, porque daí eles também vinham aqui participar da Luterana. E muita gente me falava, nossa, como era gostoso, como o ambiente lá era bom, a gente brincava com os jovens da Luterana, nós participávamos dos jogos, a gente fazia campeonato, que saudade desse tempo. E isso também é uma coisa que se perdeu, mas tudo bem, o passado é bom, dá saudade, e nós temos que fortalecer agora os nossos jovens. E pensar naquele futuro, né? Exatamente. O que vocês diriam para essa geração que vem aí? Considerando toda essa história, essa lembrança que vocês têm do passado. É claro que cada época, cada tempo tem a sua condição, a sua necessidade, e isso é diferente em todas as gerações. E para a gente que está numa outra época, é difícil falar o que é bom para eles, porque a verdade é que eles nasceram com situações que nós não vamos viver, né? Mesmo a gente tendo hoje celular e tudo mais, isso não fez parte da nossa infância e juventude, e que para eles é rotina. Mas alguma coisa a gente precisa auxiliá-los, de alguma forma é preciso auxiliá-los, porque esse mundo onde você perde Deus, onde você perde a família, onde você é sozinho, não é plano de Deus. E de alguma forma a gente tem que fortalecer a nossa garotada. E que Deus nos inspire a isso, né?
Amém. Ô João, seu pai, né, o senhor Darcy, ele foi fundador, né, um dos fundadores aqui da nossa congregação, e também ele ajudou a fundar a congregação de Campo Mourão, né? Então ele foi muito ativo, né, desde o início aqui até o fim dos seus dias, né? E você lembra, assim, você tem alguma recordação daquele tempo, da fundação, daquele tempo de criança? Você participou, assim, você viu, você lembra de alguma situação da fundação, da capela, da escola luterana? Não, porque quem participou ativamente inclusive da escola luterana, o Oscar, né? O Oscar frequentou, o Oscar, o Armando Rog, então eles frequentaram, conheceram o pastor, né, da época, o Sheldon. Eu já quando entrei na escola, eu entrei direto na escola pública, né? Escola de aplicação. Então já não funcionava mais a escola aqui, né? Agora o que eu me lembro assim, muito ativa a família dos Ribner, né? Que eles tinham a serraria e era uma família assim que ajudou muito a congregação, né? Inclusive assim tomava frente, né? Juntamente com o pai, né, e alguns membros da diretoria, né, fazendo com que acontecessem as coisas, né? Do pavilhão aqui da igreja que nós temos aqui, eu me lembro assim do seu Alberto Stadler. Ele era carpinteiro, e ele, seu Olavo Senger, que ajudaram a construir o pavilhão, né? Foram pessoas que doaram a sua mão de obra para poder construir ali o pavilhão, né? Que está até hoje aí, né? Que a gente utiliza, né? E nas atas, né, que a gente conseguiu assim, visualizar, os jovens tomaram a frente disso também, né? Da construção, do projeto. Houve participação de todos. Eu não saberia te precisar exatamente, porque em 72 eu fui estudar fora, 72. Eu voltei praticamente em 78 ou 80. Então eu fiquei um período fora. Eu não me lembro o período que foi construído ali o pavilhão. Então pode ser que os jovens tenham participado, porque os jovens às vezes participavam muito de promoções e de eventos para que pudessem. Porque você sabe que para construir, por exemplo, tem que haver uma colaboração em todos os sentidos, da congregação, dos jovens, da liga de senhoras, enfim, é uma somatória. E essa somatória é que dá o resultado positivo, como aconteceu hoje com o novo templo, que nós vamos inaugurar em dezembro, né? É um esforço coletivo, né? E assim, me lembro muito, por exemplo, pastor Nicolau Neumann, pastor Becker, né? Pastor Mário Zimmer, pastor Mário Rupental, esse pessoal todo, a gente, né, teve assim, uma vivência com eles, né? Muito próxima. Inclusive o pai foi padrinho de alguns dos filhos do pastor Nicolai Neumann, né? E do Rubens Becker também. Então havia uma vivência muito próxima, né? Mas são tudo coisas, saudades que ficam no passado, né? Eu lembro quando eu me casei, que eu vinha nos cultos, tinha duas vozes que na hora de cantar eu achava que eram lindas. Uma era a voz do seu Darcy. O seu Darcy cantava muito bem, era muito bonito o seu Darcy. E a outra era a Helga. A Helga tinha uma voz muito bonita também. Então era gostoso. Helga Bertin? A mãe da Lucélia e da Celina. A voz dela eu achava linda. E ela sempre sentava perto assim, né? Então estava sempre perto do seu Darcy e perto, a Helga também estava perto. Então eram as duas vozes que eu ouvia muito bem e eram vozes lindas. Teve também um período, só que daí já foi nos anos 80, que nós ficamos sem pastor. Então nós ficamos bastante tempo sem pastor. E nesse período que nós ficamos sem pastor,
é mais complicado as reuniões, principalmente porque o período foi longo, né? Então, a Odete, na época, ela trabalhava no sindicato e ela começou a analisar, falou, olha, se a gente deixar a coisa andando, vai enfraquecer, porque a gente começou a perder membros, né? Daí a gente fez um acerto. Eu já tinha carro, né? E nesse período o João Carlos tinha aquele problema de visão que ele estava sempre indo para Curitiba. Então eu ficava muito sozinha. Daí eu falei, ó, nesses dias dá pra gente ir visitar o pessoal. Então nós íamos, todos os sábados à tarde a gente ia na casa de alguém. Aí nós íamos cantar, nós íamos estudar alguma passagem bíblica. E isso era muito gostoso, porque a gente ia na casa dos membros e lógico que a gente ia se reunia com as mulheres. E daí a gente começou, no começo a gente ia fazer a visita, depois chegou um momento que o pessoal já, onde vocês vão? E daí ia junto. E as mulheres iam, a gente se reunia e cantava. Nesse período, o pessoal que depois acabou saindo, eles saíram depois disso. Mas nesse período eles conseguiram se segurar ainda, porque essas visitas a gente não perdia. Os sábados eram sempre para visita e desse jeito. A gente ia para cantar. Naquela época, o pessoal não costumava ir para os congressos de servas, era uma coisa mais difícil, era mais complicado. Então, a Odete e eu não perdíamos nenhum, porque a gente sabia que o pessoal não ia. Então, daí depois, quando a gente voltava, a gente pegava os estudos do congresso e em cada encontro a gente fazia um estudo de alguma coisa do congresso. Então, o pessoal não costumava ir, mas a gente sempre trazia alguma coisa para o pessoal aqui e eles acabavam sabendo do que foi estudado lá, quais eram as posturas, as visões. E eram coisas assim que faziam muito bem. Porque eu vejo assim, o estudar e o cantar e o confraternizar é que fortalece a igreja. E naquele tempo era o que nós tínhamos. E era muito bom. É a comunhão, né? A comunhão. Estar junto, né? Sim. Mas tudo isso passou também. E a gente começa a perceber quantos daqueles já não estão mais nesse mundo, né? Que lutaram tanto, que participaram tanto, que fortaleceram tantos e Deus já levou. Foram transferidos para a igreja triunfante. Exato. Eu sempre digo que quando nós temos falecimento de membros, não é dar baixa, mas é transferi-los. Exato. Transferi-los para o céu. Exatamente. E essa compreensão de transferir, né, que a morte não é o fim, é uma coisa que essa nova geração cada vez mais não tem esse contato, essa informação. E quando de alguma forma alguém passa isso, eles conseguem compreender isso, a gente percebe que às vezes eles até se espantam, porque alguns até comentam, mas isso a gente não fala, nós precisamos falar. Outra família que morou aqui, que participava da congregação, os Kalink, que hoje estão em Fênix. A família deles morou por muito tempo aqui em Piabiru e participava, né? Até uma das pessoas assim, que eu tinha muito contato era o Teobaldo Kalink, que era o filho mais velho deles. Hoje acho que mora em Mato Grosso, não sei. Né? Então, né? E o Valdecir, que acabou, né, falecendo num acidente ali na propriedade deles em Fênix. Então esse pessoal também tinha uma participação muito grande aqui, na família dos Kalink, do Zé, do Estado. Então eram famílias que participavam, que tinham um número grande de membros na família, né? Mas enfim, O João, você lembra na sua infância da escola bíblica? Você lembra assim como que era? Professor? Participava da escola dominical, né? E me lembro. E o que a gente chama a atenção e que lembra, sim, na época da Páscoa,
eles acabavam escondendo ovos ou cestinha no pátio, e aí depois da aula dominical tinha que sair para fora procurar, né? Daí era uma alegria, né? Quando achavam uma cestinha, né? Né? Então isso aí eles faziam na época, né? E as famílias também acabavam fazendo isso em casa também, né? Chegava lá em casa, na casa da gente, ó, tem alguma coisa aí no quintal, vamos procurar, mas isso também era feito aqui no pátio da igreja, né? Então a gente frequentava a escola dominical e depois da escola dominical, vamos procurar. Era uma alegria, né? Então são coisas que hoje em dia talvez nem se faz mais, né? Mas na época se fazia todos os anos, né? Então era muito, muito bacana, muito... Natal, as crianças participavam também da Sim. apresentação. Todos os eventos que tinham na igreja, que eram realizados, a gente sempre estava presente, né? Então, Natal, eu não me lembro, tinha um período junino, que também era feito a fogueira aqui na igreja, e aí tinha, né, rapadura, quentão, pé de moleque, pamonha, esse tipo de coisa. E aí o pessoal vinha, né, isso aí geralmente no período da noite, tipo começava às 7 horas e até 10, 11 horas da noite. Então tinha esse tipo de atividade também, né? Então eram fatos assim que a participação dos membros na congregação. Aí, né, nesses eventos participava a família, né? Toda a família estava participando, né? Eram eventos para a família, né? Uma coisa que era muito bom, era muito famoso na cidade, todo mundo queria vir, eram os chás da luterana. Os chás da luterana era sucesso garantido. E cada senhora fazia um prato. Então tinha a pessoa que mais vendia os convites era a Dona Ilka. Ela era campeã de venda de convites. E chegou um momento que ninguém mais pegava. É a Dona Ilka que vai vender mesmo, então fica para ela. E ela foi campeã de vendas até o fim. Ela sempre foi a campeã. É que facilitava. A mãe dirigia o carro, né? Então pegava o carro do pai e ela saía fazer as visitas, né? Então ela tinha facilidade em andar na cidade, né? Então ela ia lá visitar e já vendia o convite do chá, né? Então as mulheres todas praticamente já sabiam, vai ter o chá da luterana, a Dona Ilka vai aparecer aí. Então ela tinha lá uma relação lá de 50, 60 mulheres que ela visitava, e o pessoal praticamente todos compravam, né? Às vezes até não podia vir, mas acabava comprando, né? Vamos colaborar com o chá da igreja, né? Então esse chá, ele funcionou por muito tempo, teve muitas vezes. Eu acredito que eu me lembro aí, tipo, com certeza uns 15 a 20 anos esse chá funcionou. Até 2003, 2005 mais ou menos. Ele funcionou. E recentemente em 2011, se não me engano, recentemente não, né? Em 2011 também nós fizemos, né? Então teve... Quem sabe tenhamos que ressuscitar esse chá, veja bem como que é a coisa. O Lions acabou fazendo um período o chá das tortas. E quem puxava a fila? A Maria Luísa, porque ela frequentava aqui e ela praticamente acabou levando essa ideia lá para o Lions, que funcionou por um bom tempo e também acabou, de repente, né, no período... Ela tomou a frente aqui também, né, do evento. Mas a gente analisando agora, lembrando dessa situação do Lions, foi uma das coisas que o pessoal acabou assim, mas será? Porque na verdade o Lions tinha louça própria, alguma coisa, não própria, nós também tínhamos, mas assim, com emblemas, era uma coisa assim, mais elegante. Aí o pessoal começou a pensar, mas será? E na verdade a importância do chá da luterana
eram outras, porque quais eram realmente os valores? Primeiro era Deus, porque no chá a gente apresentava estudo, e esse estudo que a gente apresentava no chá, as mulheres da cidade toda ficavam encantadas, ou seja, ajudava muita gente. Esse era um diferencial do nosso chá e que era muito bem-vindo. Outro diferencial é que cada senhora na época fazia um prato. E os pratos eram aqui, porque naquela época todo mundo cozinhava bem, né? As mulheres não trabalhavam fora, não existia essa liberdade naquele tempo. E daí as mulheres tinham essa condição de fazer o prato muito saboroso. Com o tempo foi outra coisa que se perdeu, porque as mulheres começaram a trabalhar fora, o tempo de fazer aquele prato já não tinha mais, e isso dificultava o chá. Então, acabou-se, por uma coisa, por outra, vai deixando, e a gente acabou deixando o chá. Mas é uma coisa que a gente tem que rever, porque eu acho que o que se estudava nesse chá, o que se via, valeria a pena a gente recuperar. Hoje não tem nem na luterana, nem no Lions, nem na maçonaria, nem em lugar nenhum. E a nossa boleira foi embora também, que era Mirtz, né? Ela fazia muitos. Só que esse é outro detalhe interessante. A Mirtz, quando ela se casou, daí teve os filhos, e daí é lógico, a vida pega, né? Os filhos começam a crescer, começa a ficar cara a vida, e daí ela precisava trabalhar e ela conseguiu o trabalho. E eu lembro que ela trabalhou um dia e não voltou mais. Aí na época eu fui atrás dela, porque fui eu que organizei para ela trabalhar, né? E daí ela sumiu, ela abandonou o trabalho, eu fui atrás dela. Ela falou, mas não é possível, esse negócio de trabalhar fora não tem jeito. Você acredita que até a colher que eu deixei em cima da mesa quando eu cheguei estava lá? Eu falei, não, é assim que funciona quando a gente trabalha fora, do jeito que a gente deixou, fica. Mas daí ela viu que ela não tinha condição, ela tinha 3 crianças, né? Tinha as gêmeas, que eram pequenas, e tinha o Tiago, que era um pouco mais velho, e era muito pesado, ela não tinha como trabalhar fora. Aí, em uma reunião da igreja, das servas, ela colocou, olha gente, eu tô com um problema sério. Eu pensei em trabalhar, mas eu descobri que eu não posso sair de casa, porque se eu sair de casa, a casa desmonta. E eu analisei o que eu posso fazer alguma coisa para vender. E o que eu posso fazer bem e vender é bolo. Então eu queria pedir pro pessoal da igreja, porque os nossos chás são muito bons. Se o pessoal não me passaria as receitas dos bolos, dos chás, que daí eu passaria a usar as receitas de vocês. E todas nós passamos. Cada uma, é lógico que ela depois conseguiu muito mais, mas cada uma das servas passou a sua receita de sucesso do chá. Então hoje ela mora em Beltrão, né? Mas com certeza ela tem as receitas, e o Tiago, lógico que ele acabou implementando